E aí, preparado para a gente conectar o nosso WhatsApp no agente de inteligência artificial? Isso serve tanto para que a gente mande a mensagem para o agente e ele retorne, ou até mesmo que a gente configure ele para fazer uma triagem, seja para um cliente, um paciente, beleza? E aí ele faz essa triagem, pode marcar, por exemplo, como a gente aprendeu anteriormente, a nossa agenda, um evento ou diversas outras possibilidades. A nossa imaginação é o limite para isso. Para a gente adicionar o WhatsApp, existe diversas opções, ok? E eu vou utilizar uma opção aqui para adiantar o seu lado e você já baixar o Docker, porque uma hora ou outra você vai precisar baixar o Docker, caso você não utilizou o Docker para iniciar o seu N8N, você utilizou o npx pelo Node.js, ok? E essa opção aqui também permite a gente usar mais de um WhatsApp. Então, sim, a gente consegue utilizar mais de um WhatsApp aqui no nosso workflow, beleza? Não só, eu não tenho certeza se eu consigo utilizar o mesmo WhatsApp no mesmo workflow, mas eu sei que com essa opção que eu vou te mostrar, você vai conseguir criar outro workflow e adicionar outro WhatsApp. Porque o Docker, se você instalar ele agora, se você não tem o Docker, eu recomendo que você veja ali a aulinha de como instalar o Docker e basicamente ele roda em Contender no seu computador. Então você consegue rodar dois, o AHA, que vai ser o aplicativo que a gente vai utilizar, de forma separado, eles não sabem que eles estão rodando ali na mesma máquina, fechou? E aí a gente consegue burlar mais ou menos o sistema, porque a maioria desses aplicativos para a gente fazer essa conexão com o WhatsApp cobra para a gente colocar mais de um WhatsApp no nosso workflow, fechou? Então, vamos lá. Para a gente fazer isso daqui, você vai precisar baixar o Docker, ok? Então eu tô crente que você já está com o Docker. Caso você não esteja com o Docker, assista o videozinho do Docker e nós vamos utilizar aqui eu estava até lendo para eu relembrar como que faz para conectar o AHA, faz um tempinho que eu não conecto um WhatsApp. Aqui eu tenho até os estudos de instalando o Docker aqui, é bem simples, entra lá no site deles, baixou, tá, instalou, ele vai reiniciar o seu computador depois da instalação, quando você apertar aqui, então deixa tudo fechadinho, tudo bonitinho. Aí você utiliza as recomendações, ele pode dar esse erro aqui por causa do Windows, e aí para você, solucionar ele, você pode apertar ali você abre o PowerShell, tá, no seu computador. Então no Windows você coloca lá PowerShell, coloca um WSL espaço tracinho tracinho update. Caso ocorra um erro, você tenta fazer o mesmo ali, ó, o WSL tracinho tracinho shutdown, novamente WSL espaço, tracinho, tracinho, update, e aí depois disso provavelmente possa ser que ele abre. Aí você loga lá no seu Docker, ok? Tudo certinho, faz a configuração, e aí eu estou crente que você está aqui, ó, na mesma configuração que eu, na mesma página. Então, para a gente adicionar aqui o AHA, a gente vem aqui na barrinha de pesquisa, coloca o AHA, e a gente vai selecionar esse primeiro com o ícone do Docker. E aí aqui a gente pode deixar no latest e dar um pull. Eu não vou apertar pull para eu não abaixar novamente, né? E eu já vou apertar run. Então, quando você baixar, você vai apertar run. E aqui a gente vai fazer algumas configurações no nosso Docker para rodar o AHA. Aqui no nome a gente pode colocar, por exemplo, eu vou colocar o AHA tracinho aula, fechou? Não pode ter espaço no nome do container. Aqui no host port, nesse caso aqui, eu vou utilizar a porta 3000. Ah, eu acho que eu não estou utilizando 3000. Na verdade, eu acho que tanto faz qual porta eu vou usar aqui nesse caso. Porém, você pode criar outros contenders com o AHA, fazendo esse mesmo processo usando outras portas. Então significa que você vai ter outros AHA rodando e lá no N8N você faz a conexão da mesma forma que você vai fazer em um dos workflows, só que você vai fazer com outro workflow usando essas configurações. Beleza? Aqui, você vai selecionar uma pasta específica do seu computador, então aqui eu tenho alguns, conectados, então aqui eu vou colocar mais um, aula, é legal você se organizar, agora eu estou mais organizadinho, então tem uma pasta chamada Docker Waha, e aqui eu tenho, por exemplo, Waha aula, e eu vou selecionar ela, você pode selecionar qualquer uma. Tem um artigo dentro do meu site, eu recomendo que você acesse ele, então a gente está fazendo esse mesmo processo do artigo, para que você selecione esses textos em específicos, ok? Então, por exemplo, a gente vai usar esse barra tempo
barra, ok? Nós vamos usar o barra, temp barra, e aí, bom, em vez de você ficar escrevendo, você só copia aqui e cola lá. Por exemplo, a gente vai usar esse aqui, ó, que é o WhatsApp Default Engine, então a gente vai aqui na variável, cola ele, o nome é o NoWeb, então a gente cola ele aqui, adiciona mais uma, tá, variável, novamente a gente vai colocar o WhatsApp Hook Events, então a gente vai colocar aqui na variável, o nome dele é Message, né, de mensagem, vamos adicionar mais um, e aí, nesse caso aqui, a gente vai colocar o WhatsApp Hook URL. E da onde a gente vai tirar esse URL aqui? Isso daqui é para você, você tem que entender que quando a gente abre esse container ele é específico para essa execução aqui. Por padrão, o N8N não vem com os nó do Aha, beleza? Ele ainda não adicionou e talvez ele nem adicione, porque é muitas opções ali de WhatsApp e tal, ele não tem um oficial ainda. É bem capaz que daqui a pouco ele já tenha um oficial. Eu vou ter diversas opções aqui para vocês adicionar também, cada um tem a sua especialidade, tá? Essa aqui que eu tô fazendo é justamente para você baixar o Docker, ok? Para que você tenha o Docker, porque querendo ou não, para você fazer outras automações, por exemplo, baixar uma LLM para rodar localmente, você vai precisar do Docker. Como utilizar o N8N localmente, 100% você vai precisar do Docker, então depois eu vou te ensinar como que baixa com o Docker. E eu acho muito mais vantajoso você usar com o Docker do que com o Node.js, mas o Node.js é uma outra opção, tá? Então, aqui para que você adicione os nodes, você vai vir aqui nesses três pontinhos, configurações. Na última opção, em comunidade de nodes, você vai instalar o node. E aí você vai pegar esse código aqui, ó. Então aqui eu faço esse mesmo processo. Você pode até ver esse artigo. Eu uso ele porque eu esqueço, né, desse processo. É um processo grande, é um processo longo. E aí aqui você vai colocar esse código e vai entender que esse nó é de terceiros e o N8N não se responsabiliza pelos riscos, ok? Todo mundo pode criar um nó, todo mundo pode criar um workflow aí e distribuir. O que o N8N fala aqui é que ele não se responsabiliza pelo nó de terceiros. Então a gente adicionou, então já está rodando ele aqui no nosso workflow. Eu recomendo que você dá uma atualizadinha aqui na página, só para atualizar tudo. E agora quando a gente pesquisar o AHA, olha só, vai aparecer tanto o trigger, né, o trigger, quanto o AHA de nodes. Olha o tanto de nodes que o AHA tem. O que a gente vai querer agora é o trigger, né, que é a execução. E aqui em webhook nós vamos pegar a product URL, tá? Vamos pegar a product URL. Então vamos copiar aqui e nós não vamos colar direto no Docker. Nesse caso aqui eu vou te mostrar, tá, o que que eu vou fazer. Então, por exemplo, eu vou tirar essa aqui, que deve ser uma outra opção que eu fiz. Eu vou dar um Ctrl V e ao invés de copiar e colar, você irá fazer uma alteração na URL. Mude onde está localhost para host docker internal, ok? Então aqui a gente vai copiar essa opção e eu vou substituir o localhost por esse. Não vou tirar os pontinhos e nem o http dois pontos barra barra. Eu vou manter e só vou substituir o localhost. Vou copiar esse link aqui, então ó, vou dar um Ctrl C, vou manter ele aqui, caso dê algum erro, eu já estou com ele selecionado aqui, e vou colar ele aqui, tá? Então, lembrando, quando a gente criar o Docker, a gente não consegue alterar essas configurações. Então, é de extrema importância que essas configurações estejam alinhadas. E outra, se tiver qualquer espaço no começo ou no final, não vai funcionar. Se tiver escrito qualquer jeito errado aqui, não vai funcionar. Então, dá uma confirmada antes de você criar, para que não dê problema. Então, bom, aqui está certinho. A URL é referente a essa production, ok? Se você tentar criar um novo, ele não vai funcionar. Ele só vai funcionar para esse em específico workflow. Então, basicamente, ele já está rodando aqui agora, ó, e a gente pode clicar aqui, ó, em 3000, 3000. Quando a gente clicar, ele vai abrir o localhost do 3000 e nós podemos clicar aqui em dashboard, ok? Então, vamos clicar aqui em dashboard, ele vai abrir o dashboard para a gente, certo? E nós podemos já apertar um start aqui. Então, olha só, ele vai começar a tentar rodar e ele vai falar, olha, escaneia o QR Code. Então, a gente vai apertar aqui em login e ele vai dar um QR Code pra gente. Eu vou ler esse QR Code. Bom, depois que você leu o QR Code, é só você fechar essa abinha e o seu número já vai aparecer aqui, ó. Então, aqui é o agente Mahal IA. Ainda não está 100% configurado.
beleza? A gente vai fazer uma configuração aqui, que você vai ter que entender que a gente pode refazer ela ao longo do tempo, a gente vai precisar talvez refazer ela. Aqui nós podemos clicar na engrenagem, então aqui ó, nós temos uma engrenagem do lado do play, roxa, correto? Beleza, então tá aparecendo, ó, então aqui a gente vai clicar, e aqui em webhook nós vamos adicionar um webhook. E aí a gente vai precisar de um link, um URL. Qual URL a gente vai usar? A URL de teste URL. Então a gente vai copiar aqui e ao invés de colar lá, a gente vai fazer o mesmo processo. Então a gente vai colar essa URL aqui, ó, vamos copiar o host docker internal. Você pode escrever manualmente, mas eu prefiro que cole ali, ó, para não ter erro mesmo, tá? Um Ctrl V. A diferença desses dois é que aqui ele tem um teste. E para que serve esse código aqui, por exemplo? Então eu vou colar ele aqui, ó, com o host docker internal e vou dar um update. Esse link aqui, ele vai sair daqui, tá? Ele é só temporário. Então, caso você precise fazer esse teste novamente, você vai precisar colar esse link aqui. Para que ele serve? Ele serve para que quando a gente clique em teste aqui, ele vai usar esse link de teste para rodar a automação agora. Porque se as pessoas comecem a mandar as mensagens para a gente, ele não vai rodar aqui no pra gente, entendeu? Porém, existe essa opção aqui, ó. Então, se eu clicar em teste, eu preciso mandar essa mensagem para ele recepcionar. Só que se existir, por exemplo, algumas mensagens já no seu WhatsApp não lidas, por exemplo, aqui eu tenho 4 mensagens não lidas, ele pode acabar recepcionando mensagens que não é para ele recepcionar. E, bom, um paliativo é você mandar a mensagem rápida. Então, boa noite. Ó, boa noite. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar em teste, vou dar um Alt Tab e apertar Enter. Então, ó, ele já recepcionou a mensagem que eu preciso. Como eu sei disso? Porque ele veio aqui para a mensagem brand e aqui na mensagem brand eu posso ver que foi mandado, por exemplo, pelo meu número e aqui foi a mensagem boa noite. Então, basicamente o WhatsApp ele manda todas essas informações aqui e aí a gente vai filtrar essas informações. O teste, ele serve para isso, para que ele rode, no nosso workflow visualmente. Então ele não fica rodando visualmente toda hora, ele roda internamente. Então, esse aqui é o tagger que a gente adicionou, ok? Então, é basicamente essas mensagens aqui. A gente vai desconectar esse chat que a gente estava utilizando, o local, correto? E aqui no segundo da lista, nós vamos adicionar um set, ok? SET, que é o novo Edfield, antigo set. E aqui a gente vai selecionar algumas opções específicas, como a seção. Eu vou adicionar e depois eu puxo, ok? A seção, esses nomes não precisam ser exatamente esse. O from, que é de quem é. A mensagem, qual foi a mensagem? Mensagem. E o ID da mensagem. Você não precisa sempre assistir esse vídeo, por exemplo, pra lembrar isso aqui, caso você vai ter vários clientes aí, e aí no começo é difícil você lembrar isso aqui, mas depois de tanto fazer para os clientes, você vai lembrar isso aqui de cor salteado. Só pra gente relembrar aqui mais ou menos. Então a gente ativou o Docker, ok? Abriu o dashboard, apertou play para rodar o dashboard, ele pediu o QR Code, a gente leu o QR Code, a gente pegou o teste URL, colou nas configurações aqui, então a gente abriu as configurações lá do dashboard, colou com a opção do host docker internal, correto? E aí, aqui nós vamos clicar em teste. Ele vai começar a tentar achar uma mensagem. Você manda a mensagem, ele vai achar essas mensagens. Aqui na branch ele vai mandar várias mensagens, onde a gente vai filtrar essas mensagens com o edit file, o edit field. Então, basicamente aqui, ó, o que que a gente vai precisar da seção? Então, o JSON section. Então, aqui, ó, qual que é? Aqui. Então, a gente vai precisar desse daqui. Você confirma se esse aqui é o mesmo link que você está utilizando, porque aqui, por exemplo, em from, que nós vamos pegar o payload from, então payload from, aqui vai aparecer o meu número. Aqui embaixo vai aparecer o meu número. Só que é só o número referência. Depois, ele vai substituir isso pelo número da outra pessoa, a mensagem da outra pessoa, o ID da mensagem da outra pessoa. Então aqui a gente vai pegar o body do payload. Então aqui, payload, o body, que é a mensagem, boa noite. E aqui o ID, ok? Essa é a configuração. Então, quando a gente apertar teste, ele vai pegar todas essas mensagens e vai filtrar só o que a gente precisa, que são essas daqui.
Então a gente pode fechar aqui o Edit Field e podemos linkar já no nosso agente. Aqui no nosso agente, a gente vai fazer algumas configurações para ele rodar o Aha. Então, por exemplo, no agente, nós vamos substituir essa opção para conectar o chat Trigger Node. E aí, opa, desculpa. A gente vai fazer o contrário. O seu vai estar assim, a gente vai voltar ele, ok? Porque eu já tinha feito um teste anteriormente. Então a gente vai voltar aqui, ó, para Definite Bearer, ok? E vamos colocar o quê? A mensagem que a gente recepcionou. Que qual foi? Boa noite. Essa aqui é a mensagem. Aqui no sistema eu vou substituir para você é um assistente apenas, a gente fazer esse primeiro teste, então aí no seu, se você foi acompanhando, vai ter que você é um assistente para fazer agendamento. No seu caso, é interessante você também tirar esse prompt por enquanto, mais para frente a gente vai entender sobre prompts, e aí você vai entender realmente qual é a complexidade de escrever bons prompts. E aqui é só um teste. Então eu coloquei só você é um agente e selecionei a mensagem que ele vai receber. Então ele vai receber a mensagem do nosso filtro de boa noite. Já aqui em Simple Memória, a gente vai fazer a mesma coisa. Ele está selecionado o chat local. A gente vai colocar define bureau e vamos colocar a seção aqui, ó, a seção aqui do nosso chat do WhatsApp. Então ele vai identificar quais são as sessões que estão abertas para responder na janela de contexto para cada pessoa certinho, ok? Então aqui ele já vai responder a gente. Então com essa configuração aqui, se a gente mandar uma mensagem, ele não vai responder no WhatsApp, tá? Ele não vai responder no WhatsApp, ó, boa noite. Ele não vai responder no WhatsApp, mas ele vai executar essa função. Então olha só, agora nesse exato momento ele executou, ele entendeu isso, porém ele não sabe o que fazer, não tem nada lá. O output dele foi o boa noite. Ele respondeu um boa noite pra gente, só que essa mensagem não chegou pra gente. Por quê? Porque aqui a gente vai ter que adicionar, tá, outros nodes, que é o node do Aha, o node send-se. A gente vai mandar uma visualização. Por que é importante você mandar uma visualização? Porque se o seu agente não identificou, tá, tem como ele responder sem visualizar. Só que o problema é que às vezes ele vai falar, pô, essa mensagem não está respondida. E aí ele vai lá tentar fazer alguma ação de novo. Ah, não está respondida. Ele vai lá tentar fazer alguma coisa de novo. Então a gente vai mandar a visualização para ele compreender que ele já viu, ok? E depois responder. Então aqui, ó, você só vai substituir aqui pela section. Então, section, o from, tá? Então, from. Então aqui a gente vai colocar o from. O ID. Então aqui a gente vai colocar o ID. A gente não vai colocar a mensagem aqui, porque ele não vê a mensagem, ele só abre o chat, ok? E aqui a gente pode tirar toda essa opção aqui. Esse aqui ele é configurado para grupo. Por exemplo, tá vendo que aqui tem um @c.us? Aqui também tem. Então, se a gente colocar esse número aqui, ele só vai responder esse número aqui. Nesse caso aqui, a gente vai tirar, porque a gente não quer esse filtro para ninguém. E a gente pode fechar. Agora, o próximo node, a gente vai adicionar um node send a text. Então, aqui, vamos lá, para o Aha. A gente pode colocar text só, então aqui ó, send a text message. Então a gente vai adicionar essa opção aqui. E aqui nós vamos substituir também. Então aqui é pela seção. Aqui é o from, né, o chat ID. Então o chat ID. Opa, não, desculpa. Vamos lá, vamos só para o Ctrl C. É o from, tá? Não é o chat ID. Então aqui é o from, que é o número do telefone, e aqui é a mensagem que ele vai enviar. Qual que é a mensagem que ele vai enviar? É a mensagem do nosso agente. Só que nesse caso aqui, ele não vai mandar essa mensagem aqui ainda. Então a gente vai ter que rodar ele de novo. Vamos apertar um play aqui. Vamos ver se ele mal executado. Vamos ver se ele vai passar por aqui. Pam, 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 executou. Ok. Agora ele vai passar para cá com a mensagem, ok? Então essa mensagem ela estava presa aqui, a gente deu o play para ele rodar daqui para cá, ele rodou essa mensagem, agora a mensagem veio para cá e nesse aqui a gente vai colocar a mensagem que a gente vai receber. Vamos tirar aqui, senão ele vai mandar esse hi here e vai mandar a mensagem, vamos colocar de novo, vamos puxar de novo, ok? Só com a informação da mensagem do bot. Então provavelmente aqui ainda vai dar errado. Tá, eu vou salvar, vou ativar aqui, tá? O seu pode estar desativado agora, você ativa, salva e manda a mensagem. Possa ser que aqui ele dê errado, mas ali ele já até visualizou, boa noite. Por quê? Ah, ele já até respondeu, boa noite.
Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado. Então ele já vai começar a responder. No seu pode dar errado, porque aqui nas configurações do Aha Conte, tá? Aqui, ó, aqui você vai ter um Aha conectado. Você tem que colocar host docker internal e a porta que ele está executando, ok? O seu pode vir por padrão, aqui por padrão, localhost. O seu pode estar assim, ó, localhost, por padrão. E aí isso é um problema, porque ele não vai estar achando essa porta. E aí você tem que colocar o hot.docker internal. Feito isso, aqui, aí beleza, você não precisa mais substituir, por exemplo, em outros. Ele já vai ser por padrão nessa conta aqui do Aha, da API, para todos. Agora, se você estiver rodando outro WhatsApp, tá? Aí você vai ter que mudar para a porta que ele está rodando, ok? Por mais que você esteja rodando em outro workflow. Eh, Você pode tentar adicionar um outro Tiger aqui, tá? Então, a gente pode tentar adicionar um outro Tiger aqui, fazer essa mesma configuração, porque ele dá outro product URL, fazer essas mesmas configurações e tentar substituir aqui, tá? Então a gente vem aqui, ó, e cria uma nova credencial, coloca aqui e coloca o local 1 e salva. Nesse caso ele vai dar errado, porque ele não vai identificar, não tem nenhum rodando. Eu vou ver se eu tenho um contender aqui, do 3001. Por exemplo, aqui eu tenho um rodando do 3001, tá? Então, ó, vou ativar ele aqui. E aí, por exemplo, na conta 2, provavelmente ele já vai ativar. Olha lá, ele ativou, ok? Porque ele identificou que tá rodando lá um Aha. E aí, por exemplo, a gente poderia usar um Node um e um Node outro, ok? É assim que você utiliza dois WhatsApp. Então, eu tô já te falando desse método aqui pelo Aha. Existe outros aplicativos que também dá para fazer esse mesmo jeitinho, mas eu já estou ensinando pelo Aha para que você tenha o Docker e que você consiga fazer todo esse processo. Até então, vamos até voltar aqui, ó, porque ele está configurado no errado. Se você estiver utilizando dois, toma cuidado para que não esteja utilizando o errado. Senão ele não vai responder. Ó, tá vendo aqui, ó, tá o 2, então ele não vai responder, tem que ser o 1. Nesse workflow que a gente está conversando, ok? Nessa linha aqui, se você tiver um outro tag aí, você tem que fazer o teste para ver. Eu já tentei adicionar e aí eu não tinha conseguido, porque eu não tinha entendido isso ainda. Depois de muito tempo eu fui entender, falei, então deve ser por isso que não funciona no mesmo workflow. Mas eu consegui fazer isso em workflows diferentes. Como assim, Marcelo? Então aqui, ó, eu tinha criado um novo workflow, tá? Eu vim aqui, criei um novo workflow e fiz o mesmo processo rodando um outro WhatsApp em outro container. Então ele funciona. Agora, eu não sei se ele funciona os dois no mesmo workflow. Ok? Naquela época, eu não tinha entendido ainda que eu tinha que rodar em portas diferentes, ok? Mais pra frente, se você não entendeu, se você fizer só esse básico aqui bem feito, o arroz e feijão, já vai responder, tá? Mas você já entendeu que existe a possibilidade de você adicionar mais de um WhatsApp, tá? É isso, bora para a próxima aulinha para a gente criar um agente cada vez maior e que automatize mais opções. Porém, aqui a gente já consegue conversar, trocar ideia, pedir para ele executar. O mesmo chat que está sendo esse daqui vai ser esse daqui, ok? Existe algumas opções para você colocar, por exemplo, um if. Então, aqui existe um if, por exemplo, ou um switch. E aqui a gente pode adicionar, olha, se o valor for igual, você vai mandar para um, tá? Então ele é verdadeiro, se não, ele é outro. Então, aqui existe algumas opções, por exemplo, olha só, se for verdadeiro, você vai mandar para cá. Se for negativo, você manda para um outro agente. Então, por exemplo, se você pode usar isso daqui, por exemplo, para o mesmo WhatsApp, tá, ele vai identificar se o número na verdade é ao contrário, tá. Tô só mostrando aqui para vocês mais ou menos, mas seria isso aqui. Aqui pra cá e esse daqui, porque aí as mensagens já vai filtradinha, entendeu, não vai precisar filtrar 2 vezes, correto? E aí aqui, se for o número, se o meu número for verdadeiro, então ele vai falar comigo, se o número não for o meu, ele vai falar com outro agente. Então esse agente ele é configurado para fazer outras coisas. Deu para entender? Um agente consegue executar outro agente e a gente vai entender muito mais, isso aqui vai muito mais além, ok? Deu
para dar uma, eh, entendida, já a gente já tá com um caminho bem andado e agora a gente vai aprimorar cada vez mais para automatizar os nossos processos. Salva o seu projeto. É isso, tamo junto.